Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou o Rafael. Se você gosta de ouvir histórias, relatos verdadeiros, histórias de traição, histórias de infidelidade, você está no canal certo, tá bom? Aproveite se você ainda não foi inscrito e você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no meu canal, curte esse vídeo e no final do relato deixa um comentário me dizendo a tua opinião. Hoje a gente vai ouvir a história da Camila, que passou por uma traição dupla, né? Do seu melhor amigo e do seu marido. A gente vai descobrir as motivações do amigo dele em ter traído ela, né? E a gente vai ver que é algo muito mais baixo do que a gente imagina. Então é isso, pessoal. Sem mais enrolações, vamos lá à leitura de mais uma história. Meu nome é Camila, eu tenho 34 anos e durante a maior parte da minha vida adulta eu acreditei que entendia o que era lealdade, que sabia reconhecer quem me amava de verdade, que tinha bom senso para distinguir quem merecia a minha confiança. Eu estava errado em todos esses pontos. Para contar essa história direito, eu preciso começar não pelo dia em que minha vida desmoronou, mas pelo dia em que ela parecia mais perfeita do que nunca. Era um sábado de abril, há 6 anos atrás, eu tinha 28 anos, meu marido Fábio tinha 31, e nosso apartamento cheirava a almoço recém-feito e café passado na hora. Estávamos comemorando 3 anos de casamento. Não foi um casamento de conto de fadas, foi algo melhor. Foi construído no cotidiano, na parceria, nas madrugadas estudando juntos para concursos, nas dívidas do início, nas conquistas pequenas que a gente comemorava como se fossem enormes. Fábio era meu parceiro em tudo. Era o tipo de homem que nunca esquecia os detalhes. Naquele sábado, enquanto eu ajeitava a mesa para o almoço, o interfone tocou. Era Henrique. Henrique, eu preciso parar aqui para falar de quem era esse homem. Sem entender ele, nada do que aconteceu depois vai fazer sentido. Henrique tinha 33 anos na época, eu conhecia desde os meus 19 anos, tínhamos nos encontrado na faculdade de administração no primeiro dia de aula, quando ele me emprestou uma caneta porque eu tinha esquecido a minha em casa. 10 anos de amizade, ele tinha me ajudado a organizar meu casamento com o Fábio. Ele estava na mesa de festas, no lugar de destaque, como padrinho. Fábio o chamava de irmão. Henrique era solteiro, bem-sucedido, carismático, o tipo de pessoa que entra em qualquer ambiente e em 10 minutos já conquistou todo mundo. Tinha um escritório de contabilidade que foi crescendo ao longo dos anos e uma habilidade impressionante de parecer sincero, mesmo quando estava sendo calculista. Embora eu só tenha entendido isso muito tempo depois. Naquele sábado ele chegou com uma garrafa de vinho e um sorriso largo. Disse que tinha passado para dar parabéns pelo aniversário de casamento e que ia ficar só um pouco. Ficou até a noite. Não houve nada de errado naquele dia, pelo menos não nada que eu tivesse percebido. A tarde foi descontraída, cheia de risadas e memórias, mas hoje, quando vejo aquele dia na minha cabeça, eu percebo coisas que na época eu deixei passar. O jeito como o Henrique olhava para mim quando o Fábio virava as costas, a forma como ele tocou meu ombro ao se despedir, um segundo a mais do que deveria. O comentário que ele fez, rindo do que o Fábio era o homem mais sortudo do mundo. Eu me sentia bem recebendo elogios do meu amigo. Nunca vi nenhum sinal de alarme. Afinal, era o Henrique, era o nosso Henrique, o nosso amigo. Nos meses seguintes, nada mudou visivelmente. A vida continuava, eu tinha sido promovida no trabalho, era supervisora de uma equipe de marketing em uma empresa de médio porte. E Fábio estava em negociações para abrir uma filial do escritório dele em outro bairro. Estávamos ocupados, mas felizes, pelo menos era o que eu achava. Henrique continuou frequentando nossa casa com a mesma regularidade de sempre, uma vez por semana, às vezes até mais. Almoços de domingo, churrascadas, jogos de futebol na televisão. Ele era parte da nossa rotina como um móvel que a gente nem mais percebe. Está sempre lá e a gente nem nota quando some. O que eu não sabia era que, enquanto eu trabalhava, Henrique ligava para o Fábio com frequência, em horários que eu não via. Conversas longas sobre negócios, sobre investimentos, sobre oportunidades. Henrique tinha começado a se posicionar como conselheiro financeiro do meu marido, sobre oportunidades. E Fábio, que sempre foi muito bom no que fazia, mas nunca teve paciência para estratégias financeiras, confiava nele completamente.
Meses depois eu descobri que Henrique tinha convencido Fábio a fazer um investimento significativo sem me contar. Não foi um valor pequeno, era uma parte considerável das nossas economias, direcionada para um fundo que Henrique apresentou como de baixo risco e alta rentabilidade. Quando Fábio me contou, quase de passagem, como se fosse um detalhe irrelevante, eu senti meu estômago apertar. Não porque eu desconfiasse de Henrique naquele momento, mas porque aquilo tinha sido uma decisão tomada pelos dois sem a minha participação. Em um casamento, o dinheiro não é assunto de um só. Discuti com Fábio, ele disse que eu estava exagerando, que era só um investimento, que Henrique entendia do assunto. Eu cedi mais uma vez, dei o benefício da dúvida, era o Henrique, o nosso amigo. O que eu não sabia era que aquele investimento era o primeiro tijolo de uma parede que Henrique estava construindo entre mim e o Fábio. Uma parede feita de segredos, de cumplicidade masculina, de pequenos afastamentos que eu não conseguia nomear, mas sentia na pele. Fábio começou a chegar mais tarde, a sair mais nos fins de semana com um pretexto de reuniões de negócio. Quando eu perguntava, as respostas eram vagas, mas plausíveis. Era a filial, era um cliente novo, era Henrique, com quem ele ia conversar sobre estratégia, sempre o Henrique. Comecei a me sentir de fora, não de uma forma dramática, nada que eu pudesse apontar e dizer que estava errado. Era uma sensação difusa, como estar do lado de fora de um cômodo e não saber se a porta está trancada ou se eu que tenho medo de abrir. Sugeri terapia de casal, Fábio concordou, mas cancelou as sessões. 3 vezes seguidas por motivos de trabalho. Na quarta marcação, ele foi, mas durante as sessões era fechado, monossilábico. A terapeuta perguntou se havia alguma pessoa externa que estava influenciando a dinâmica do casal. Fábio disse que não, eu acreditei nele. Fez quase 2 anos que esse processo começou e eu ainda me pergunto quando exatamente eu deveria ter parado e encarado a realidade. Tem um ponto específico que volta sempre à minha memória, mas uma cena que o cérebro não consegue apagar. Era uma quinta-feira à noite, eu tinha chegado mais cedo do trabalho porque estava com enxaqueca, deitei no quarto com a luz apagada e tentei dormir. Por volta das 8 horas da noite, ouvi a porta do apartamento se abrir. Eram vozes, Fábio e o Henrique. Eles não sabiam que eu estava em casa. O carro estava na oficina, então não havia nada indicando a minha presença ali. Afinal de contas, estava com a luz apagada e tentando dormir. Fiquei deitada sem me mover, não por querer espionar. A enxaqueca era real demais para me deixar levantar, mas ouvi fragmentos da conversa. E esses fragmentos não me saíram mais da cabeça. Henrique falava rindo com aquele tom de quem está compartilhando algo muito exclusivo. Fábio respondia em voz baixa o que eu entendi. E não vou fingir que entendi tudo. Foi o suficiente para me fazer sentar na cama, apesar da dor de cabeça. Eles estavam falando de uma mulher. Não entendi o nome, não entendi o contexto completo, mas o tom era de 2 homens compartilhando algo que não era para ser dividido com mais ninguém. E a voz de Fábio tinha um calor que eu não ouvia há meses, um calor que ele usava comigo no início do nosso relacionamento, quando tudo ainda estava sendo descoberto. Fiquei paralisada. Depois de alguns minutos, ouvi Henrique se despedir e a porta fechar. Fábio foi direto para o banheiro quando entrou no quarto e me viu acordada, levou um susto. Perguntei se ele estava bem, ele disse que sim. Perguntei com quem ele estava falando, disse que era o Henrique, que tinha passado para devolver um livro emprestado. Perguntei sobre a conversa, ele disse que era sobre nada, sobre o escritório, sobre um cliente difícil. Olhei para ele olhou para mim, e naquele momento eu precisei fazer uma escolha. Ou eu acreditava, ou eu escolhia não acreditar. Escolhi acreditar porque acreditar era mais fácil, porque não acreditar significava entrar em um caminho que eu não estava pronta para percorrer. Mas o sono daquela noite não veio e a enxaqueca piorou. O dia em que tudo veio à tona foi um dia comum. Não havia sinal especial de que aquilo seria o antes e depois da minha vida. Era uma terça-feira de outubro, fazia calor
e eu tinha saído do trabalho para almoçar perto do escritório. Estava em um café quando meu celular vibrou. Era uma mensagem de um número que eu não conhecia, sem texto, só um áudio. Coloquei o fone de ouvido e dei play. O que eu ouvi me fez parar de respirar por alguns segundos. Era a voz de Henrique. Ele estava falando com alguém, uma mulher, pelo tom da conversa. E o que ele dizia deixava absolutamente claro que ele e essa mulher estavam juntos há algum tempo. Mas não era isso que me destruiu. Era o que vinha depois. Henrique comentava em detalhes sobre Fábio, sobre conversas que os dois tinham tido, sobre como Fábio estava cansado do casamento, sobre como Henrique tinha incentivado ele a aproveitar a vida enquanto podia. E então vinha a parte que me partiu ao meio. Henrique falando que estava cuidando de tudo, que Fábio não precisava se preocupar, que aquela situação seria resolvida em breve. Eu ouvi o áudio 3 vezes. Na primeira, achei que estava entendendo errado. Na segunda, minha mão começou a tremer. Na terceira, já não estava mais no café. Tinha saído sem perceber, estava parada na calçada, com o sol batendo na cara e o coração disparado. Quem tinha me mandado aquele áudio? Não sei até hoje. O número nunca mais respondeu. A mensagem sumiu do aplicativo horas depois. Nunca descobri quem foi. Talvez alguém que conhecia o Henrique e decidiu que eu precisava saber. Talvez alguém que ele tinha magoado. Talvez uma coincidência absurda. O que importa é que eu soube. Voltei para o trabalho como um robô, fiz reuniões, respondi e-mails, sorri para as pessoas. Por dentro, era como se alguém tivesse puxado o tapete debaixo de tudo que eu construí nos últimos 6 anos. Não liguei para o Fábio, não liguei para o Henrique, fui para casa, fiz janta e esperei. Mas não confrontei ninguém ainda, porque antes de confrontar, eu precisava entender a extensão do que estava acontecendo e para isso eu precisava de tempo e de estratégia. Nas semanas seguintes, me tornei uma pessoa que eu mal reconhecia no espelho. Aprendi a observar sem parecer que estava observando. Aprendi a fazer perguntas indiretas. Aprendi a guardar informações como quem guarda peças de um quebra-cabeça que ainda não sabe como vai se encaixar. Comecei a prestar atenção nos extratos bancários. Lembro que sempre fui eu quem cuidava das finanças domésticas. Fábio me deixava essa responsabilidade de boa vontade porque odiava lidar com as contas. Agora olhava cada linha com olhos novos. Encontrei coisas que não fazia ideia que existiam. Uma conta poupança que o Fábio tinha aberto sem me contar, com movimentações regulares, transferências para um nome que eu não conhecia, saques em dinheiro vivo toda semana, valores que não correspondiam a nenhum gasto que eu reconhecia. Fui a uma advogada, não para pedir divórcio ainda, mas para entender meus direitos. Ela foi direta comigo. Se havia movimentação financeira escondida, isso era relevante no processo de separação de bens. Ela me orientou sobre o que guardar, o que fotografar, o que documentar. Fui também a uma psicóloga, não porque eu estava em crise. Estava, mas não era isso. Foi porque precisava de alguém que me ajudasse a pensar com clareza em meio ao caos. Alguém que não fizesse parte daquela história. A psicóloga me perguntou por que eu não tinha falado com o Fábio ainda. Eu disse que precisava ter provas concretas antes. Ela disse que às vezes a gente espera ter provas porque ainda não está pronta para a resposta. Aquilo me acertou no peito porque era verdade. Continuei esperando, continuei observando. Numa sexta-feira à tarde, Fábio disse que ia ao escritório resolver uma pendência e que voltava antes do jantar. 2 anos antes, eu teria aceito isso sem pestanejar. Naquele dia, esperei 20 minutos e fui ao escritório. O escritório estava fechado. Liguei para ele, ele atendeu no segundo toque e disse que estava saindo, que tinha demorado mais do que esperava. Ouvi o barulho da rua no fundo. Ele chegou em casa 40 minutos depois com cheiro de comida, não de escritório, não de trabalho, mas de restaurante. Naquela noite, deitado ao lado dele, fui ficando com a certeza de que eu precisava encarar. Não porque havia provas absolutas da traição,
Ainda não tinha, mas porque havia provas de uma mentira sistemática, constante e planejada. E por trás de grande parte dessa mentira estava o Henrique. A coisa mais perturbadora de toda essa história não é a traição do meu marido. Traições acontecem, são devastadoras, mas não são raras. O que me tirava o sono era a profundidade da traição do meu amigo, porque Henrique não foi um cúmplice passivo, ele foi o arquiteto. Fui descobrindo isso em pedaços ao longo da semana. Conversa com pessoas em comum, mensagens que um conhecido me mostrou com autorização, informações que foram chegando de forma inesperadas. Henrique, ao longo de pelo menos 2 anos, tinha estado trabalhando sistematicamente para criar distâncias entre mim e o Fábio. Ele falava mal de mim para o meu marido quando eu não estava presente, plantava dúvidas, dizia que eu era controladora, que eu sufocava Fábio, que Fábio merecia mais liberdade, apresentou Fábio a pessoas novas, incluindo a mulher com quem o Fábio estava se envolvendo. Mas havia mais. Henrique tinha interesse financeiro direto em me tirar da cena. Aquele investimento que o Fábio tinha feito sem me contar era um fundo administrado pelo Henrique, com comissões altas, com termos que beneficiavam o gestor em caso de saída antecipada, com cláusulas que eu, como sócia de fato do patrimônio conjugal, poderia questionar judicialmente, o que eu certamente faria se soubesse da existência. Henrique precisava que eu não soubesse, precisava que eu estivesse fora do jogo, e a melhor forma de me tirar da cena era destruir o casamento de dentro para fora, lentamente, de forma que parecesse natural. 10 anos de amizade, 10 anos em que eu chorei no ombro dele depois de brigas, em que ele jantou na minha mesa de Natal, em que eu ajudei a passar por um momento difícil depois de um término de relacionamento, 10 anos em que ele sabia de coisas sobre mim que eu não contei nem para minha mãe. E ele usou tudo isso não como ferramenta de destruição direta. Isso seria mais fácil de identificar. Ele usou como um mapa. Sabia onde eu era vulnerável, sabia o que me machucaria mais, sabia quais inseguranças plantar em Fábio para ter o maior efeito. Quando entendi a dimensão disso, fiquei 2 dias sem sair da cama. Não de depressão, era algo mais parecido com um choque de quem leva um golpe no peito e precisa de tempo para voltar a respirar novamente. Minha psicóloga disse que eu estava sentindo era um luto duplo, o do casamento e o da amizade, e que o segundo, em muitos casos, é mais difícil de processar do que o primeiro. E ela tinha razão. Escolhi um sábado à tarde para conversar com o Fábio, não por acaso. Os sábados era um dia em que ele estava mais tranquilo, sem o estresse da semana. Eu precisava que ele estivesse lúcido presente, sem desculpa de estar cansado ou com pressa. Passei a semana anterior organizando tudo que tinha coletado. Não era acusação, não como acusação, mas como registro, extratos, capturas de tela de informações que me foram passadas, o áudio que eu tinha guardado e transcrito, uma linha do tempo que eu tinha construído nos últimos meses. Coloquei tudo em uma pasta. Quando o Fábio sentou na sala, naquela tarde, ele percebeu algo diferente no meu semblante. Me perguntou se eu estava bem, disse que precisávamos conversar. O que aconteceu nas horas seguintes foi algo que eu nunca vou conseguir descrever completamente, não porque faltam palavras, mas porque as emoções eram grandes demais para caber em frases. Fábio não negou tudo de imediato, talvez porque as evidências eram concretas demais. Talvez porque, no fundo, ele já estava carregando aquilo e precisava largar. O que eu não esperava era o que ele revelou sobre o Henrique. Fábio disse, e vi no rosto dele que era verdade, que em vários momentos ele sentia que algo estava errado com um amigo, que havia conversas que o deixavam desconfortável, que Henrique tinha uma forma de falar de mim que, em retrospecto, era claramente depreciativa, mas que ele não quis enxergar porque Henrique era o seu melhor amigo, porque confiava nele, porque era mais fácil acreditar que os problemas eram do casamento do que vinham de fora. Ouvi tudo, não interrompi. Quando ele terminou, abri a pasta, mostrei o extrato da conta
que eu não conhecia, mostrei as transferências, mostrei a transcrição do áudio, mostrei os registros que a advogada tinha me orientado a aguardar. Fábio ficou pálido. Não vou detalhar mais como essa conversa foi, porque foi o momento mais íntimo e doloroso da minha vida. Mas ao final dela, uma coisa estava clara: nosso casamento havia acabado. Não naquele dia, havia acabado muito antes, construído tijolo a tijolo por um homem que chamávamos de amigo. Fábio dormiu no quarto de hóspedes naquela noite. Eu dormi no nosso quarto olhando para o teto sem choro e sem raiva, apenas uma clareza fria e estranha de que algo havia terminado e que agora começávamos outra coisa. Henrique cometeu um erro fundamental. Ele subestimou a minha inteligência. Ele estava construindo um esquema que dependia da minha ignorância. O investimento era legalmente questionável, não claramente ilegal, mas estruturado de uma forma que, com uma boa advogada e os documentos certos, poderia ser contestado. E eu tinha uma boa advogada e documentos certos. Quando Fábio e eu começamos o processo de separação, deixei claro para ele que o investimento feito com o Henrique precisava ser parte da negociação. Fábio concordou. Acho que naquele ponto, com tudo na mesa, entendi que tinha sido usado também. Nossa advogada entrou em contato com o escritório do Henrique formalmente, exigindo a prestação de contas completa do investimento. A resposta veio por e-mail 3 dias depois, com um tom tranquilo e seguro que só pode ter vindo de alguém que achava que ainda tinha o controle da situação. Ele não tinha. Quando percebeu que eu tinha documentação suficiente para embasar o processo, o tom mudou. Houve tentativas de negociação por fora, mensagens para pessoas em comum, pedidos para que alguém intercedesse, até uma tentativa de me ligar diretamente que eu não atendi. Mas o Henrique realmente não esperava que eu fosse expor para as pessoas próximas o que havia acontecido. Não fiz isso como uma forma de vingança, fiz de forma cirúrgica. Conversei com as pessoas que ele usava como referência profissional, conversei com colegas de faculdade que éramos amigos em comum, não precisei exagerar nada. Os fatos apresentados de forma clara e objetiva falavam por si só. A reputação de Henrique começou a rachar lentamente, silenciosamente, da mesma forma que ele havia trabalhado para destruir o meu casamento. Não tinha orgulho disso, mas também não sinto culpa. Havia consequências reais para ações reais, e eu não estava disposta a absorver tudo sozinha enquanto ele seguia sua vida como se nada tivesse acontecido. Quero ser honesto com quem está ouvindo isso. Não existe heroísmo no que eu vivi. Existe sobrevivência. E sobrevivência é feia, desordenada e muito mais solitária do que a gente imagina quando ainda não passou por ela. Perdi o casamento, perdi o apartamento que escolhemos juntos, cheio de memórias que eu não pedi para ter. Perdi amigos que escolheram ficar com o Fábio, o que é compreensível, doloroso, mas compreensível. Perdi a versão de mim mesma que acreditava que sabia reconhecer as pessoas ao meu redor, mas o que mais me dói até hoje não é nada disso. O que mais me dói é a pergunta que não tem resposta. Qual parte da nossa amizade com o Henrique era real? Havia momentos genuínos, haviam risadas que eram verdadeiras. Quando ele me ligou num dia em que eu perdi minha avó chorando do outro lado da linha, isso era real. Quando ficou horas conversando comigo depois de uma briga feia com o Fábio, oferecendo o ombro e conselhos, isso era parte do plano ou era humanidade? Não sei, provavelmente eu nunca vou saber. E essa incerteza é a ferida que demora mais para fechar. A psicóloga me disse que pessoas como o Henrique, e ela foi cuidadosa ao dizer que não estava fazendo diagnóstico clínico, frequentemente constroem relações genuínas ao mesmo tempo em que as instrumentalizam, que não é simples como uma maldade calculada desde o início, que pode ter havido afeto real misturado com interesse real, e que isso não torna o que aconteceu menos grave, só mais complexo. Isso não me faz sentir melhor, mas me faz entender melhor. Perdi também uma versão de mim mesma que eu gostava, a pessoa que confiava facilmente, que abria a casa sem pensar, que não calculava intenções antes de receber alguém de braços abertos. Essa pessoa ficou para trás. E eu fico, às vezes, com raiva de Henrique, não só pelo que ele fez, mas por isso também,
por ter me ensinado a desconfiar, por ter instalado em mim um filtro que não existia antes e que eu não escolhi ter. A separação foi finalizada 8 meses depois da conversa daquele sábado. O Fábio e eu fizemos isso de forma o mais civilizada possível, que não significa que foi fácil, mas que ambos escolhemos não transformar aquilo em guerra. Havia tristeza dos dois lados, Fábio admitiu erros, eu reconheci que o casamento tinha fraturas que eu tinha optado por não ver por tempo demais. Não sei se ele ficou com a outra mulher, não perguntei, não era mais da minha conta. Quanto ao investimento, chegamos a um acordo sem entrar em detalhes. Foi satisfatório para mim e para a advogada. Henrique pagou, não feliz, não sem resistência, mas pagou. O escritório de contabilidade de Henrique passou por um período difícil. Não vou fingir que isso me deixou indiferente, não deixou, mas também não vão fingir que foi a única causa. Ele tomou decisões ruins por conta própria. O que eu fiz foi simplesmente não deixar que as consequências fossem suportadas apenas por mim. Ele tentou me contatar uma última vez, meses depois, uma mensagem longa, elaborada, que misturava pedido de desculpas com justificativa e com uma narrativa alternativa dos eventos que eu não reconhecia. Não respondi, bloqueei. Não porque não houvesse nada a dizer, mas porque havia dito tudo o que eu precisava dizer, não para ele, mas para mim mesma. E mais palavras com ele não iam mudar nada, nem me dar nada que eu ainda precisasse. Aluguei um apartamento pequeno, numa parte da cidade que eu nunca tinha morado, isso foi deliberado. Eu não queria nada que me fizesse pensar no que foi, queria construir um espaço novo, inteiramente meu, sem memórias embutidas nas paredes. Fui devagar, levei meses para me sentir em casa novamente. Passava fim de semana com a sensação de que faltava algo, não Fábio especificamente, mas a vida que eu achava que tinha, a sensação de pertencer a algo maior do que eu mesmo. Investi naquilo que tinha sido deixado de lado durante anos de casamento. Voltei à academia, retomei o meu curso de inglês que eu tinha abandonado, passei mais tempo com as amigas que o casamento, sem eu perceber, havia afastado, porque Fábio não gostava muito delas, ou porque os encontros eram difíceis de encaixar na rotina, ou porque Henrique sempre tinha um programa alternativo para nos culpar. Essas amigas me receberam sem julgamento. Uma delas me disse com delicadeza que havia notado há anos que eu parecia menor quando eu estava com Henrique por perto, que minha voz mudava, que eu concordava com coisas que em outras situações eu questionaria. Na época, se ela tivesse dito isso, eu teria defendido o amigo. Agora eu ouvi e entendi. A terapia continuou, ainda continua, não porque eu esteja em crise, mas porque aprendi que cuidar da saúde emocional não é algo que se faz só quando está quebrada. Fui aprendendo a confiar de novo, não da mesma forma ingênua de antes, mas de um jeito mais consciente. Aprendi a distinguir entre fechamento e cautela, entre proteção saudável e isolamento. Não é uma ciência exata, ainda erro. Às vezes desconfio de pessoas que não merecem. Às vezes ainda me pego querendo acreditar mais do que eu deveria. Mas estou aprendendo, conheci novas pessoas, fiz amizades que começaram devagar, foram construídas em camadas, não na velocidade artificial de quem compartilha tudo de uma vez. Aprendi que a amizade real se constrói com o tempo, não com intensidade. No trabalho fui promovida de novo, tornei-me gerente de uma equipe maior, descobri que a versão de mim que saiu do outro lado desse processo é mais clara, mais direta, mais precisa no que quer e no que aceita. Não é uma versão mais feliz do que a de antes, é uma versão mais real. Quero terminar este relato não com raiva, mas com honestidade, porque te mandar essa história, Rafael, não foi fácil para mim. Hoje, 2 anos depois, quero terminar este relato não com raiva, mas com honestidade. Não para fazer vocês que estão ouvindo odiarem o Henrique ou o Fábio, foi porque eu precisava colocar para fora e porque sei que lá fora talvez tenha alguém passando por algo parecido que eu passei, sentindo que algo está errado, mas sem conseguir nomear, olhando para as pessoas que deveriam ser
confiáveis e sentindo um incômodo que não sabe explicar. Para essa pessoa, eu quero dizer que confie no seu desconforto, não confunda lealdade com cumplicidade com coisas que não devem existir. Não confunda amizade com a sensação de dívida que algumas pessoas cultivam estrategicamente. Nem todo mundo que está perto de você tem boas intenções. Isso não é cinismo, é realidade. E aceitar essa realidade não significa viver com uma suspeita constante, significa prestar atenção, significa não ignorar os sinais só porque ignorá-los é mais confortável. Aprendi que traição não é sempre um evento, às vezes é um processo. Acontece devagar, dia a dia, sem conversas que parecem inocentes, em influências que parecem cuidado, em presenças constantes que, na verdade, é controle. Aprendi também que sair de uma situação assim não é fraqueza, é sobrevivência. Que recomeçar não significa apagar o que foi, significa decidir que o que vem depois importa mais. Hoje, 2 anos depois, eu estou bem, não perfeitamente bem, mas bem o suficiente para reconhecer o que tenho e sentir que vale a pena cuidar disso. Tenho um apartamento pequeno que virou meu lar, tenho amigas que me conhecem de verdade, tenho uma carreira que construí com as minhas próprias mãos, tenho uma relação comigo mesma que levou tempo para chegar, mas que não troco por mais nada. E tenho a certeza de que o pior que Henrique fez por mim foi também a coisa mais importante. Me forçou a descobrir quem eu sou quando tudo desmorona. A resposta me surpreendeu positivamente. Muito bem, meus amigos, chegamos ao fim de mais uma história. Eu confesso para vocês que no começo desse relato eu achei que o Henrique ele iria se apaixonar, né, por ela, que ele estava fazendo tudo isso para ficar com ela, mas eu vi que era algo muito mais baixo, vamos dizer assim, era apenas interesse, né? Interesse financeiro no caso. Ele queria que esse casal se separasse para que ele pudesse ter mais controle da vida financeira do outro, né? Mas é isso, pessoal. Isso ensina pra gente que nós não devemos confiar em todo mundo de olhos fechados, né? Nós devemos confiar, mas sempre desconfiando, como o ditado diz, né? Mas é isso, pessoal. Agradeço demais a companhia de vocês e deixem aqui nos comentários a opinião de vocês sobre essa história. Ficaria muito feliz em ouvir. Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço e tchau.